Jesus, Pai. Amém. A paz do Senhor. Eu vou aproveitar vocês em pé e já vou fazer o momento da leitura. Vou deixar o Miguel tirar uma foto igual a pastora, porque toda vez... A última foto eu saí assim, ó. Então, vou deixar o Miguel tirar uma foto. Foi? Amém. Então tá. O versículo que eu vou ler está lá em Provérbios 31, né, onde nós aprendemos com a mulher virtuosa, e é o versículo 25. Ele é bem pequenininho. Eu vou ler a versão que está ali, que da minha Bíblia é diferente do que eu estudei. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A minha versão diz, reveste-se de força e dignidade, e sorri diante do futuro. Pode sentar. Fiquem à vontade. Toda vez que eu pego esse microfone, dá um estômago ruim, uma mão gelada. Glória a Deus. Eu amo a sintonia dessa igreja. A pastora fez a dinâmica que eu nem preciso pregar mais, eu vou só explicar a dinâmica, que é exatamente o que a gente vai falar hoje, e a gente nem combinou nada. É o Senhor, o Espírito Santo, que conduz as mulheres do Dom Pedro II. Amém? E glória a Deus por isso. Nós vamos estudar e entender o versículo que a gente leu hoje, mas antes disso, para a gente entender melhor esse tema, a importância de se cuidar, eu quero que a gente entenda um fato. Eu quero que a gente entenda uma verdade absoluta que vai nos ajudar, vai iluminar sobre esse tema, a importância de se cuidar. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque o que eu vou trazer não é nada fontes da minha cabeça, tá, gente? É a Bíblia quem diz. Nós vamos só aprender com ela, à luz da Bíblia. O fato que nós temos que ter em mente durante toda a pregação é que nós somos seres trinos. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando eu falar a importância de se cuidar, eu vou falar sobre corpo, alma e espírito. Porque nós fomos feitos assim. A pastora citou, eu também vou citar, 1 Tessalonicenses, que vai dizer que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis. A Bíblia já diz, ela explica para nós que nós somos um ser trino. E aí, nós vamos entender que Deus nos criou em 3 partes, né? O espírito, onde nós nos conectamos com Ele, né? Onde nós somos preenchidos pelo Espírito Santo dEle, pela presença dEle. A alma, onde os nossos pensamentos são formados, as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas vontades. E o nosso corpo, que é a casa que nós habitamos por enquanto, aqui na terra, e também que é o templo do Espírito Santo. E entenda uma coisa comigo. Se nós somos um ser trino por completo, se quando nós somos completos, nós somos corpo, alma e espírito, ao negligenciarmos alguma dessa parte, nós não vamos estar completos. Vai estar sempre faltando alguma coisa. Por exemplo, se a gente negligenciar nossas disciplinas espirituais, se deixarmos de lado ou deixarmos o hábito de orar, ler a palavra, buscar ao Senhor, vai ter sempre um vazio na nossa vida que nada vai preencher. Nada. Eu estou falando por experiência própria. Nada vai preencher. Por outro lado, se começarmos a deixar as nossas emoções de lado, isso é bobagem, ou deixarmos muitas vezes de ter um tempo de qualidade com a nossa família, de ouvir uma boa música, provavelmente nós vamos adoecer, a nossa alma vai adoecer, a parte que gera sentimentos. Algumas mulheres vão ficar introspectivas, outras vão ficar irritadiças, enfim,
de alguma forma, a nossa alma vai adoecer. E se nós deixarmos de cuidar do nosso corpo e pedir a Deus em oração, Senhor, me dá ânimo, me dá força, e continuar dormindo tarde, comendo mal e sem se movimentar, o ânimo não vai cair do céu igual o maná caía. O Senhor não vai entregar o ânimo para a gente assim, Ele vai renovar as nossas forças conforme aquilo que nós estivermos praticando para o nosso corpo físico. Né? Amém? Todo mundo conseguiu entender? Acompanhar? Então, de fato, nós devemos sempre cuidar e equilibrar essas 3 partes de nós mesmos da melhor forma que pudermos. Entenda, eu não estou sendo irresponsável e dizendo que você não tem os seus afazeres de casa, que nós não temos uma família para cuidar, uma casa para cuidar, trabalho, enfim, as nossas demandas do dia a dia. E não estou dizendo também que você tem que parar tudo e começar a focar 100% nessas coisas. Não é sobre isso que eu vou falar essa noite. Eu estou falando que nós temos que ter em mente que essas 3 partes nossas são igualmente importantes. As 3 têm que estar funcionando e da melhor forma que nós pudermos. A nossa realidade, a minha realidade, por exemplo, é diferente da Jéssica. A da Jéssica é diferente da Mãe Marta. Então, dentro da nossa realidade, o que se encaixa para mim fazer da melhor forma possível que eu equilibre essas 3 partes do meu ser. Então, vamos lá, para o versículo, né? Agora que a gente entendeu que nós vamos estar sempre falando dessas 3 partes de nós mesmas. Na verdade, a mulher, ela é multifacetas, né? Assim, a gente consegue ser uma grande quantidade de coisa. Mas o cerne que Deus criou, a principal coisa que Deus criou, são essas 3 coisas. Corpo, alma e espírito. E a partir delas é que nós vamos sendo lapidadas como um diamante que tem várias facetas. A mulher é assim, a gente é como um diamante. E a mulher cristã, todo lado que vira o diamante está brilhando. Amém? Amém. Convicção, gente. Amém. Amém. O versículo, ele diz assim, ó. Força e dignidade, obrigada, irmão, são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Quando o versículo fala aqui de força, ele está dizendo sobre força física, sobre saúde, vigor para o dia a dia. Vamos entender que nos cuidar fisicamente não é egoísmo, é uma honra. Sabe por quê? Porque nós ficamos felizes em cuidar daquilo que o Senhor nos confiou, amém? Quando nós estamos cuidando dos nossos filhos, nós estamos felizes e gratas, porque o menino está correndo, está brincando. Quando nós recebemos uma bênção material, nós ficamos felizes, né? Lavar a nossa casa, lavar o carro novo. Enfim, tudo aquilo que o Senhor confia a nós, nós ficamos felizes em cuidar. E por que quando é do nosso corpo, ou é vaidade, ou é enfado? Já parou para pensar? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O Senhor confiou ele a nós. Cada uma do seu jeito, cada uma da sua forma. Mas ele confiou o seu corpo a você. E por que você cuida da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, com muita alegria? E quando é o seu corpo, ou umas vão pela linha de que, ai meu Deus, é muita vaidade, isso é pecado. E outras vão, ai meu Deus, eu não aguento mais, eu não quero fazer isso. Tá? Eu sou dessa linha. Eu odeio academia, eu odeio me alimentar bem. Né, irmã Marta? A irmã Marta está trabalhando isso em mim. Vamos ver se ela consegue. Orem por ela, gente. Mas eu odeio. É enfado. Para mim é cansaço. Para mim é... Ai, Senhor. Tipo o Antônio Lucas, quando eu peço ele para fazer alguma coisa de casa. Ai, mãe, de novo. E por quê? Se o restante das coisas nós fazemos com alegria. Às vezes a gente está cansado nas outras coisas também, né? Ninguém é perfeito, mas estamos sempre agradecendo ao Senhor pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelas bênçãos financeiras e agora pelo nosso corpo. Vamos agradecer ao Senhor pelo nosso corpo que Ele nos deu. Claro que eu não estou falando aqui sobre um culto
ao corpo, como nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Enfim, com a rede social, cada vez mais o ser humano está cultuando o corpo. E eu também não estou falando sobre uma regra. O meu corpo é assim, o seu tem que ser assim, o dela tem que ser assado. Esquece isso. Eu estou falando sobre saúde física, sobre o fato de se preparar para envelhecer bem, se preparar para não acarretar doenças que a má alimentação traz ou a falta de atividade física traz. Eu estou falando sobre ter força para brincar com seu filho hoje, ter força para brincar com seu neto amanhã, ter força para envelhecer de forma que você não precise estar presa a uma cadeira de rodas, você não precisa estar acamada. Eu estou falando sobre saúde física para receber do Senhor tudo aquilo que tem preparado para nós, porque nós somos mulheres de oração e oramos, Senhor, me usa, me manda, me dá um ministério, renova a minha casa, me ajuda a ajudar o meu marido, a ser a força dele, mas a gente não tem força, a gente não está preparado. O Senhor manda fazer uma panfletagem aí, eu e a Jéssica fez para o Ministério Infantil, para a IBF, estava as duas lá em cima. Meu Deus, eu quero ir embora. Entende o que eu estou falando? Nós oramos e pedimos coisas que às vezes nosso corpo físico não está preparado para receber. E eu não estou falando de beleza. Cada um tem a sua beleza. Olha a irmã Luísa, gente, gracinha. Nós estávamos falando, eu e a irmã Lourdes, 90 e poucos anos, vim na igreja todo dia, sabe? E tem força, e está lúcida. Eu gosto muito de uma frase de uma história que a Joyce Meyer conta. Ela conta sobre o câncer dela, que ela teve, e ela fala uma coisa que me pegou muito. Inclusive, eu quero abrir um parênteses rapidinho. Gente, eu não sou essa pessoa que eu estou pregando hoje, tá bom? O Senhor me convidou a testar essas coisas desde segunda-feira. Então, segunda-feira eu fiz minha inscrição na academia, tá bom? Glória a Deus. Comecei uma dieta. Ontem eu fiz minha primeira sessão de terapia. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, eu não estou aqui falando porque eu sou melhor ou porque eu já faço essas coisas. Não, eu não fazia nada disso. Eu estou sendo trabalhada e moldada por essa palavra. Então, se está doendo aí, doeu aqui também. E aí eu criei um pouquinho de vergonha na cara e comecei a fazer. Então, assim, eu não sou melhor do que ninguém. Amém? E a Joyce Meyer fala o seguinte: a falta de cuidado com o seu corpo hoje vai ser cobrada do seu corpo de amanhã. Ou seja, a má alimentação hoje, a falta de exercício hoje, a conta que nós não estamos pagando hoje para o nosso corpo vai ser cobrada na nossa velhice. Na nossa velhice, essa conta vai chegar e nós vamos ter que pagar. E aí? Como que a gente vai pagar essa conta? Sendo cuidada pelos outros, não tendo o prazer de correr atrás dos nossos netos, não tendo o prazer de vir firme e forte para a igreja, dia de quinta, dia de domingo, todo culto. Deixar de servir ao Senhor porque não consegue andar, porque não tem força nas pernas. Eu entendo que o Senhor é soberano e caso Ele escolha te colocar numa condição assim, nos colocar em uma condição assim, Ele nos vai dar entendimento também. Mas pelas nossas próprias mãos, o que nós estamos fazendo para não estar em uma condição dessa? Amém? Nós temos que entender, eu tenho que entender, isso do eu, que eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Eu não tenho mais 5 anos, 10 anos, onde a minha mãe fazia por mim, onde a minha mãe escolhia o que eu ia comer. Vai comer, sim, legume, vai comer, sim, essa salada. Apesar de que a minha mãe até hoje faz isso comigo, porque ela é muito certinha, e quando ela vê que eu estou pisando fora da linha, ela mesma fala, minha filha, então, mas eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Temos que estar bem para quando Jesus quiser nos usar 100%, nós estarmos 100%. Estarmos firmes, forte, falar, Senhor, eis-me aqui. Porque nós oramos e pedimos tais coisas, mas será que estamos preparadas para receber? Fisicamente, fortes, emocionalmente preparadas? Né? Uma vida espiritual bem alicerçada na palavra do Senhor? Eu quero abrir um parênteses aqui
para falar sobre os excessos. Como a gente está falando ainda no âmbito de corpo, sobre o perigo dos excessos. Todo excesso, ele esconde uma falta, tá? E tudo que é excessivo, ele não faz bem. Nós já sabemos disso, vários psicólogos discorrem sobre isso. Por exemplo, uma compulsão alimentar, provavelmente, ela é uma falta de cuidado na área emocional. Um trauma da infância, alguma coisa no âmbito da alma. Isso reflete no corpo. Engraçado, né? Como as três partes são ligadas. Uma mulher que é extremamente limpa, mas ao ponto de isso atrapalhar a vida conjugal dela, atrapalhar o dia a dia dela, ela não pode ver os filhos dela em casa, brincando, derramando alguma coisa no chão, que o dia dela acaba. Provavelmente isso é um convite da alma dela a ela dar uma pausa, a ela falar, calma, não é bem por aí, vamos descansar, você não é a Mulher Maravilha, você não precisa dar conta de tudo. Enfim, todo excesso, ele esconde uma falta. E nós fomos ensinadas, por uma época na igreja, que a vaidade é pecado. E só isso era dito, né? Então, eu lembro que na época que a minha mãe era da Assembleia de Deus, ela usava saiona, tipo eu, assim, hoje eu estou no mood bem assembleiana, e ela não podia depilar, não podia passar batom escuro, não podia passar esmalte escuro, não podia cortar o cabelo. Nossa, eu tinha um cabelão assim, e aí eu cortei o meu cabelo de Joãozinho, assim, porque eu achava a coisa mais linda. Minha mãe deixou, e o meu pai, quando me viu de cabelo curto, eu lembro que foi a maior surra que eu já levei na minha vida, porque eu tinha cortado o cabelo de Joãozinho, e era pecado, porque eu era menina. Então, por quê? A Rebeca fez uma cara ali assim, tipo assim, não entendi exatamente. Por quê? A gente foi ensinada que tudo era vaidade, tudo era vaidade. E algumas mulheres aceitaram tanto isso que se escoraram no desleixo. Deixaram de se cuidar, embasado nesse falso ensinamento, ou nesse ensinamento mal colocado, vamos dizer assim. E aí, elas deixaram de se amar, de enxergar a beleza nelas mesmas. Porque eu não estou falando aqui que existe um padrão. Cada uma gosta de um jeito. Tem mulheres que gostam de cores mais claras, tem mulheres que amam estampa. Você não precisa estar sempre maquiada, mas, por exemplo, a irmã Lourdes está sempre com uma tiara, um brinquinho. A irmã Luísa está sempre cheirosa, combinadinha, arrumadinha. Cada uma, por exemplo, a Ana Carla. Gente, vocês já viram a Ana Carla de vestido? Ela fica uma mulher espetacular. Eu já te falei, eu amo quando ela põe vestido. E cada uma da sua forma. Não estou falando que existe uma regrinha. Estou falando que a gente tem que entregar o nosso melhor dentro daquilo que nós podemos com o nosso corpo. Se alimentando bem, se vestindo bem, faz uma unha, passa um cabelo, ó. Passa um batom, arruma o cabelo. Se cuida da sua forma, olha no espelho e volta a enxergar a beleza que o Senhor entregou para você. E pare de se comparar com as outras pessoas, pare de se comparar com as outras mulheres, principalmente com essas redes sociais. Pare, isso tudo é mentira. A hora que eu quebrei meu copo que não está satisfeita com o corpo, a bonitinha lá da irmã Júlia falou assim, Tainara, para com isso. Olha só você. Gente, isso aqui tem uma lipo, tá bom? Para as irmãs que não sabem, não se engane. Isso aqui chama lipoaspiração, mastopexia com prótese. Tá? Eu não tenho vergonha de falar. Isso aqui não é, musa, nossa. Não, e eu estou longe disso. Eu não estou satisfeita com o meu corpo, mas Júlia. E está tudo bem. Então, não se comparem. Não se comparem com a mulher do lado, com a sua vizinha, com a rede social. Se ame e se cuide e faça o melhor para o Senhor. Tudo que for fazer, faça como para o Senhor. Então, cuide do seu corpo como para o Senhor. Amém? Lembre-se que práticas de autocuidado também glorificam a Deus. E isso não é vaidade, e sim
cuidado com o corpo que Ele nos confiou. Amém? Práticas de autocuidado. Vamos repetir? Vou ser assembleana raiz. Olha para o seu irmão do lado e repete assim. Práticas de autocuidado também glorificam a Deus. Amém. Glória a Deus. Aí vamos continuar lendo o versículo, então? O versículo continua dizendo assim, ó. Força e dignidade são os seus vestidos. Força e dignidade. A força a gente já entendeu que é força física, né? O shape, tá? Força, estrutura para o dia a dia. Mas e a dignidade? O que essa palavra quer nos dizer? Cuidar da saúde mental não é fraqueza, é sabedoria. Vamos repetir esse também? Esse é legal. Olha para o irmão do seu lado e fala. Cuidar da saúde mental não é fraqueza, é sabedoria. Partindo sempre do ponto que nós somos seres trinos, por que achar que cuidar da nossa saúde mental é sinal de fraqueza? Se nós vamos cuidar do corpo, da vida espiritual, por que cuidar da nossa alma é sinal de fraqueza? Não faz sentido, né? Se Deus nos entregou 3 partes para cuidar e uma delas, se a gente cuidar, é fraqueza, não é bem por aí. Pelo contrário, é sinal de força, de autocuidado e de autoconhecimento. É um caminho onde deixamos o Senhor nos moldar como Ele quer, nos ensinando a controlar e a entender nossos sentimentos e emoções. É um caminho de autoconhecimento, porque quando nós entendemos, igual a pastora Bia falou, quando ela pregou, quando nós entendemos o porquê que nós agimos porque primeiro nós pensamos, sentimos e aí nós agimos. E se você age mal, é porque você sentiu mal e pensou mal. Correto? Se a gente parte desse pressuposto, que a gente age aquilo que a gente pensa, que a gente sente, aí a gente age. Se a gente agiu mal, porque nós sentimos mal, pensamos mal. Partindo disso, eu acredito fielmente que na área das nossas emoções, o âmbito das nossas emoções, a nossa alma, é onde o Senhor nos molda. Principalmente nós mulheres, que somos teimosas, né? Cabeça dura. Não, aqui na igreja não tem ninguém assim, amém? Somos todas mulheres moldadas. Mas essa parte da emoção, o nosso emocional, a nossa alma, é a parte que o Senhor nos esfrega, nos molda, faz de novo, refaz, dá uma segurada, igual aquele meme. A língua é até segura, mas a cara é a cara que o Senhor quer segurar também, irmã. É o pensamento, é a emoção, é a nossa alma que Ele quer cuidar. Às vezes é bem simples a forma que Ele age. Tirar um tempo bom em família, ouvir uma boa música ou apenas ouvir o silêncio da casa, tudo em paz, sem ninguém chamando, ninguém gritando. Ou sair para tomar um café superfaturado com uma boa amiga, ou fazer uma sessão de terapia com um psicólogo, de preferência cristão. Tudo isso nos ajuda a entender como moldar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e, consequentemente, como nós agimos. Entenda que essas coisas vão renovar as nossas forças para equilibrar bem as 3 partes de nós. Nós não vamos ser capazes de equilibrar as outras 2 partes se não estivermos emocionalmente bem cuidadas, preparadas, resolvidas e moldadas pelo Senhor. Pensamentos moldam emoções. E uma mulher com emoções moldadas, ela é digna de viver o propósito ao qual o Senhor preparou para ela. Seja ele qual for, uma mulher com emoções moldadas tem valor e respeito por onde passa. A mulher virtuosa, de Provérbios 31, ela era digna de estar, a dignidade era o seu vestido, o versículo fala. Ela se vestia de dignidade, porque uma mulher com as emoções moldadas, ela é digna de respeito.
as pessoas a aplaudem, reconhece que ela é uma pessoa estruturada emocionalmente. E isso também glorifica ao Senhor. Amém? Aprenda a cuidar da sua saúde mental. Isso também é espiritual. Cuidar da nossa saúde mental também é espiritual. E aí, o versículo continua dizendo, nós vamos entender a última parte, que nós vamos entender, na verdade, agora, que tudo é resultado de uma vida espiritual aos pés de Jesus. Para conseguirmos equilibrar todas as coisas, e ouvi dizer que o pastor está... Eu não estive aqui domingo, mas fui muito falado a pregação de domingo, chegou aos meus ouvidos, que o pastor está justamente falando sobre isso, sobre equilibrar os pratos. E para nós, mulheres, equilibrarmos as 3 partes do nosso ser, nós precisamos entender que o principal ponto é estar sempre com uma vida espiritual aos pés de Jesus. O versículo diz assim, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Quem aqui não tem preocupações com o dia de amanhã? Não pode mentir, hein? Na minha versão, diz assim, e quanto ao futuro, ela olha e sorri. Gente, o que está acontecendo? Como que ela consegue isso? E o segredo está que essa confiança se deve ao fato de uma vida equilibrada e alinhada em Deus. Uma mulher só consegue olhar para o futuro e sorrir quando ela entrega o futuro nas mãos do Senhor. E confia que Ele vai cuidar de tudo, vai prover tudo, vai suprir todas as necessidades, vai encaminhar, vai encaixar tudo certo. E quando ela descansa e entende que esse é o objetivo dela, o propósito dela, entregar tudo ao Senhor e fazer a vontade soberana dEle. A base principal para todas as coisas é o nosso relacionamento com Deus. Tudo se perde e bagunça quando não estamos no centro da vontade de Deus. Os psicólogos dizem que a nossa casa, às vezes, pode ser o reflexo da nossa mente. E tem um dia que eu chego lá em casa e está uma zona, meu Deus, tem brinquedo para tudo que é lado. Os meninos lancharam e o ovo ficou lá, um pedaço no sofá, um pedaço no chão. E a pia está cheia de louça e a roupa suja. Misericórdia, eu falo, Senhor, será que a minha casa é um reflexo da minha alma, dos meus pensamentos? Eu estou toda bagunçada. O Senhor não vai conseguir organizar nada aqui, porque eu não estou vendo como que eu vou organizar essa casa. E a verdade é que nós precisamos estar constantemente buscando e entendendo o centro da vontade de Deus. E aí todas as outras coisas vão se encaixar automaticamente. Mesmo que na hora pareça não fazer sentido. Fala, Senhor, eu não estou vendo o chão, mas porque eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu vou dar o passo. Senhor, eu não estou vendo a solução, mas porque eu confio no Senhor e nós temos um tete-a-tete todos os dias, eu vou confiar que já está resolvido. E é assim que a mulher consegue olhar para o futuro e sorrir. É assim que ela consegue não se preocupar com o dia de amanhã, confiando plenamente no Senhor. Orar, ler a Bíblia, participar do corpo de Cristo, que nós estamos fazendo agora, né? Isso nos renova, nos fortalece para estarmos prontas para cuidar das outras partes do nosso ser e cuidar também umas das outras, dos nossos cônjuges, da nossa casa, da nossa família. Mas nós precisamos entender que da mesma forma que nós temos que nos alimentar bem, fazer alguma atividade física, ter a nossa alma cuidada, nós precisamos orar, jejuar, estar aos pés de Jesus, conhecer a Bíblia, ter um relacionamento com Ele, para que todas as outras partes se firmem, sejam sólidas. Porque às vezes nós vemos mulheres aí, tem muitas blogueiras hoje em dia, que tem uma vida, ela faz dieta certinho, ela tem a casa dos sonhos, ela tem o corpo dos sonhos,
ela faz atividade física, mas provavelmente, se ela não tem uma vida estruturada no Senhor, todas essas coisas com o vento vão cair. Porque aquilo que alicerça todas as outras coisas é uma vida alinhada com o Senhor. Uma vida espiritual, atualizada, bem alicerçada no Senhor Jesus. Então, ore, leia a Bíblia, reserve um tempo para o Senhor e depois faça tudo aquilo que tiver ao seu alcance para equilibrar as 3 partes do nosso corpo. Então, voltando lá para o início. Não adianta eu orar e pedir ânimo e continuar comendo mal, dormindo mal, não me exercitando, porque o Senhor não vai mandar o ânimo como um remedinho, uma pílula que você toma. Faça, ore e peça ao Senhor, mas faça a sua parte, que nós possamos fazer a nossa parte, né? Daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Olhe para a irmã do seu lado de novo. E repita assim: autocuidado é responsabilidade espiritual, emocional e física. E nós somos mulheres responsáveis, amém? 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 Gente, não me deixa sozinha, misericórdia, Senhor. A conclusão é que, como nós vamos viver o nosso chamado, ou como nós vamos desfrutar das respostas de orações que o Senhor nos responde, se estamos emocionalmente quebradas, fisicamente exaustas e espiritualmente secas. Como uma mulher que não está gerando nada nem para si, pode gerar frutos para sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, para a comunidade cristã? Como você vai desfrutar de bênçãos do Senhor como... eu quero uma casa maior. Você vai ter ânimo, irmã, para limpar essa casa maior? Glória a Deus, sua junta não vai doer, não? Então, estejam preparadas para receber aquilo que vocês têm orado e têm pedido, tanto emocionalmente, quanto fisicamente, quanto espiritualmente. Se cuidar é estar pronta para o oleiro, um vaso limpo e disponível nas mãos de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha doído em vocês, igual ela doeu em mim, glória a Deus. E eu passo a palavra para a Sara.